Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou a Tamires. E hoje a gente vai trazer um tema assim bem atual. Será que é golpe? Curso online. Tem como aprender apicultura de forma online? Todo mundo pergunta isso, sabia, Tamires, pra gente? Como eu tenho muito contato com os nossos alunos, principalmente durante o período de matrícula, durante o período que a gente está abrindo uma turma nova, o pessoal pergunta, gente, mas apicultura, dá para aprender apicultura pela internet? Pedro, eu vou cortar você. Não tá combinado, mas assim, o fato de estarmos a Tamires e eu aqui e o Pedro, o professor está num congresso, né, convidado para dar palestras. E a gente pensou nesse tema porque o Pedro, ele é o único aqui que ele tem as duas modalidades do curso de apicultura. O Pedro, ele primeiro fez o curso presencial duas vezes e, claro, tem o curso online. Então, a gente quer entrevistar você, quer saber de você como que é essa experiência. E a Tamires vai trazer para a gente também assim, alguns pontos com relação a essa mudança histórica, né, na nossa forma de ensinar e de aprender. Então, na sua opinião, o que difere do curso presencial para o online? O que o presencial... Vamos começar pelo presencial, que é o mais antigo. Já virou antigo, gente, tem base um negócio desse. Curso presencial é antigo. Vamos lá, vou contar a historinha para vocês, como é que eu comecei na apicultura. Quem já é assinante do canal da Cia da Abelha já conhece. Quem já me conhece também sabe essa história, mas tem muita gente que está chegando agora e talvez não conheça essa história. Nós temos a fazenda lá em Goiás e minha mãe sempre quis ter mel de abelha disponível para ela no quintal de casa, Tamires. O sonho dela era ter uma abelhinha ali, onde ela vai lá, todo ano tirava uns quilinhos de mel para poder ter mel. Parecendo os antigos, né, que criavam no balaio. Exatamente, porque na verdade os avós dela tinham o balaio. O balaio era de palha e criavam abelhas europeias. Né? Então os avós delas tinham. Tanto as abelhas europeias quanto as jataís na cabaça. A jataí na cabaça a gente já teve quando era mais criança. Então ela queria trazer uma memória afetiva. Uma memória afetiva da apicultura para dentro da fazenda. Né? E assim, quem tem fazenda, quem tem terra, quer abundância. Né? Então assim, porquinho no chiqueiro, galinha no quintal. E a melhor coisa do mundo é você ter no fundo da casa lá uma colmeinha de abelha para te dar mel no final do período de florada, né? Então ela sempre teve esse interesse. E a gente, um amigo nosso, o Etevaldo, inclusive a maioria do pessoal conhece o Etevaldo. Grande Etevaldo. Ele foi para lá, para a fazenda, para a gente resgatar uma abelha que estava num cupinzeiro de um pé de manga velho que estava caindo os galhos. Ele estava descendo e começou a cair os galhos. A gente sabia que aquele cupinzeiro ia descer e aquela abelha ia fazer um estrago dentro do quintal. Isso no quintal de casa. Não era uma gueroba, não? Não, era um pé de manga. Nossa. Pé de manga. Aí, né, fizemos um senhor de um resgate, coisa mais louca do mundo. Eu olhei para aquilo e falei, o Etevaldo tem coragem. Né? E ele foi, eu olhei para aquilo e falei, não fiquei viúva. Porque quem subiu, gente, na escada, quem fez todo o resgate foi o Etevaldo, até porque eu não tinha conhecimento nenhum. Nem roupa de apicultura eu não tinha na época. Mas ele levou, foi feito com segurança. Não, ele levou. Assim, Etevaldo, com segurança... Sim, o Etevaldo ele é super responsável com essas coisas. Ele levou. Se ele te chamar para ir para o apiário, você pode ter certeza que ele está com tudo pronto. Ele já providenciou tudo. Providenciou tudo. Ele sempre foi muito seguro nisso aí. E aí nós fizemos coisa e tal. Eu falei, mas isso aqui... E ele falou para mim, olha, a minha sugestão é que você faça o curso na Cia da Abelha. Na época, isso foi em 2017, na época o curso, o professor fazia acho que 2 ou 3 vezes por ano, no máximo. E a turma era pequena, era 20 e poucas pessoas. Então eu fiz minha inscrição, como a Cia da Abelha é em Goiânia, eu também moro em Goiânia. A gente fez essa inscrição e foi muito legal. Gostei demais, o curso foi ótimo. Só que nós estamos falando de 2 dias de curso. Sábado o dia todo, domingo
o dia todo. Como que estava o clima? Clima muito bom, animado, todo mundo super empolgado. 40 graus? Não. O que ninguém entende, quando a gente fala de curso presencial, todo mundo imagina que você vai passar o dia inteiro no apiário. E não é assim. Não é assim. O curso, 70% do curso, 70%, 80%, 90% do curso, professor Armindo, era teórico. A gente sentava numa sala de aula, a parte de cima da cia da abelha era um auditório, a gente sentava na sala de aula e o professor Armindo soltava todo o conhecimento que ele tinha. Né? Era legal por quê? Vou começar os prós. Sim. Tá? Os prós. Primeiro, contato com os seres humanos. Eu gosto. Gosto de conhecer pessoas, gosto de conversar com pessoas. Eram quantas pessoas na sua turma? Umas 20 e poucas pessoas. Tá? Então, assim, pessoas diferentes de todos os lugares do Brasil. Tá? Gente que morava na mesma cidade que a gente do Nordeste, gente do Sul do Brasil. Tinha um rapaz do Mato Grosso que estava criando abelhas para colocar numa soja orgânica. Olha que show. Né? E estava muito à frente da gente, de mim, na apicultura. Né? Eu estava aprendendo para me colocar caixa isca. Só para vocês terem ideia de como é que foi como é que eu estava na correria. Isso já era início de agosto, ou seja, bem no meio da enxameação, no meio para o final já. Então a gente fez esse curso, foi legal esse contato com os seres humanos, conversei com muita gente, tenho amigos que eu fiz nesse curso até hoje, tá? E agora vem os contra, pelo menos para mim, para o Pedro. Primeiro, muita informação para pouco tempo. Tem pessoas que têm facilidade para gravar o que o professor fala. Tá? Não se distrai, né? Não se distrai. Tem mais foco, né? Tem mais foco. Eu distraio facinho. Se alguém espirra ali, eu já vou ver se o cara não tá doente. Opa, peraí. Então eu sento na frente, Tamires, não é nem porque eu sou Caxias, é porque se eu sentar atrás, qualquer movimento me dispersa. Então quando eu quero, eu tenho que sentar na frente para me prestar atenção. E era muito conteúdo. O Armindo começava de manhã, terminava às 7 horas da noite. Então assim, a gente saía para almoçar, aí chegava lá 1 hora da tarde, e dava aquele soninho, e o Armindo gritava assim, olha o sono, e jogava giz na gente, e balançava a gente, mandava tomar café. Por quê? Porque ele não queria que a gente perdesse de forma alguma aquele conhecimento. Né? Bom, dava tempo de ver tudo? Não dava tempo de ver tudo. Principalmente porque tem colega que ele não prestou atenção no começo da aula. Aí ele vai fazer pergunta que o professor já falou. Isso é Aí horrível. o professor tem que voltar lá atrás. Isso é um curso presencial, gente. Real. É a realidade do curso presencial. E aquela pessoa que ela tem dificuldade de compreensão, que é normal, tá? Se eu não entender, eu pergunto. Né? Eu pergunto. Agora o professor vai dar um manejo todinho, passo a passo do manejo, tal, e a gente está lá anotando. Aí, de repente, ele termina, a pessoa pegou e falou assim, professor, o senhor podia repetir tudo de novo para mim, por favor? Então, assim, não rendia. E o professor Armindo, naquela época, ele adorava uma discussão política, sabe? Assim, era engraçado. Se alguém fosse falar de uma coisa ou de outra, o Armindo ele deixava. E aí a Janaína ficava com a raiva dele, né, com isso. Tá? Hoje ele mudou. Hoje o foco nosso é 100% apicultura. E assim, querendo ou não, é até desagradável. Tá? Um aluno pega e fala assim, vamos fazer uma oração aqui antes da gente começar. E aí o outro de outra corrente religiosa, vamos fazer, sabe? E aí ia tomando muito. Se abrir espaço para cada... Se você abrir espaço para algo que não seja apicultura, tira o foco total. Tira o foco. Não rende, né? Tira o foco. Agora, você está no meio de uma aula, um aluno que está bem interessado e tal, ele vai e faz uma pergunta infeliz. Professor, você votou em quem? Não. Tirou o foco, quebrou. E assim, não tem como você ser deselegante com aquele aluno. Então, o Armindo ele sempre teve esse cuidado. Ele sempre foi amigo de todos os alunos dele. Né? Então, ele tinha essa... Mas isso tomava tempo. Cada aluno tem o seu processo de construção de conhecimento, né? Então, é claro, o professor ele tem que respeitar esses tempos. Mas, ao mesmo tempo, né, que isso acontece, por ser um tempo de curso muito curto, muitas vezes acaba que o conteúdo é prejudicado por esse motivo. Então. Engraçado, Tamires, o professor Armindo ele tinha um relógio,
sabe, assim, interno, que ele sabia a hora que o conteúdo estava atrasando. Aí ele pegava e corria com o conteúdo. Aí se alguém pegava... O nome disso é experiência, daqui a pouquinho a gente Pedro. vai... É, experiência. O nome disso é experiência. É experiência. Aí alguém pegava e ia interromper ele. Não, daqui a pouquinho você pergunta. Eu vou abrir para pergunta daqui a pouco. Aí ele continuava, ele conseguia dar todo o cronograma. Mas a gente sabe que os manejos apícolas são extensos, extensíssimos. Depois que a gente... A gente sabe, não, vou te corrigir, a gente aprendeu. A gente aprendeu, é verdade, Jandy. A gente aprendeu que os manejos apícolas eles são muito extensos, né? Então, assim, às vezes uma união de enxame pode acontecer qualquer coisa dentro dela que um procedimento de 10 minutinhos pode ser um procedimento de 2 horas ou de meio dia de serviço. Sim. Né? A natureza, então, ela não... A natureza ela não é certa igual a matemática, então a gente tem que trabalhar com essas variações. Então, esses foram as dificuldades maiores que eu vi. Mas a principal dificuldade, eu vou falar para vocês qual foi. Terminava o curso, a gente todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, ia para casa, dormia um sono, no outro dia já tinha esquecido tudo que tinha visto. Eu não digo tudo, mas assim, tinha-se mais dúvidas do que certezas, eu imagino. Exatamente, Jandy, exatamente. Mas assim, o problema do conteúdo é que o conteúdo prático, ele é muito, mas muito denso. Era isso que eu ia te perguntar, Pedro. Você falou que eram 2 dias de curso. 2 dias de curso. O primeiro deles era dedicado totalmente à parte teórica. E quando viria a prática? A prática no outro dia. No dia seguinte. O professor levava todo mundo no apiário. Como é que era essa prática? Muito legal. Gente, de verdade, é algo que tem muito aluno que começa que sente falta. Né? Que é o que mais o pessoal sente falta. É daquele conjunto estar ali reunido de manhã cedo, indo para o apiário, aprender a vestir o macacão, aprender a acender um fumigador, aprender a... Só que na realidade, bem da verdade, a prática em grupo, em grupo, ela é exatamente igual ao online. Exatamente igual. Pensa o seguinte, tá o Raimundo ali acendendo um fumigador. Aí faz aquela roda de 25 pessoas ao redor dele. Todo mundo vai acender um fumigador? Não. Só quem acendeu o fumigador foi quem? O Raimundo. Então, eu estou observando. Você aprende muita coisa? Aprende. Aprende. Só que aí eu sou obrigado a falar que pelo online a gente aprende muito mais. Eu vou voltar nesse exemplo depois, quando eu for falar do online. Tá? Esse foi um ponto. Porque outro exemplo. O professor pegava, tirava um quadro e passava aquele quadro de mão em mão, tá? Para a gente identificar cria madura, cria de larva e cria nova. Eu via na cara dos amigos que tinha muita gente que não conseguia identificar, mas assim, por vergonha de estar dentro do conjunto, e todo mundo, eu tô vendo, ele falava, eu vi. Eu vi também. Eu vi. Eu já fiz isso algumas vezes com algumas situações. Você viu? Eu vi. Exatamente. Mano, então, por isso, assim... Você não quer ser diferente, Você não quer estar excluído, né? Você viu, Tamires? E não. Não. Então, me passa aqui de novo. Então, assim, e aí, né, eu observava que, na verdade, a parte mais importante, e isso eu gosto de frisar sempre, a parte mais importante é vestir o macacão. É aprender a vestir o macacão. Então foi a experiência. Já vesti errado, gente. FPI. A experiência de vestir o macacão. Essa faz diferença. Eu já vesti macacão errado, já levei ferroada pela bota, já levei ferroada pelo macacão, já levei ferroada pela tela. Ou então, assim, antes, né? É aprendizado. Agora, quando você vai vendo muitas vezes, você aprende que existe o jeito certo de colocar o macacão na bota. E você não pode encostar o rosto na tela. Agora eu te falo o seguinte, vou te perguntar, porque você é aluna no curso Eu sou prêmio. online. Você é aluno online. Você já assistiu quantas vezes a parte de EPI do curso? Ai, várias. Já? Várias. Depois que você tomou as ferroadas, não foi? Foi ou não foi? Seja sincera. Não, mas é porque, assim, o meu aprendizado ele é um pouco foi diferente, prático. porque eu fui aprendendo fazendo, né? Uhum. Então... O que é mais engraçado... As ferroadas foram antes. Foram antes.
Foram antes. O que acontece? Porque, assim, Tamires, aí agora eu vou falar do online. Sim. Como surgiu o curso online? Eu queria que, antes de você falar da sua experiência online, eu queria que a Tamires falasse pra gente. Eu tô meio que assim hoje, né? Tô me achando. Porque eu vejo, a Tamires, como é uma estudiosa de história, tem toda essa bagagem de conhecimento acadêmico, eu vejo que a gente está passando num momento histórico da história da educação mundial. Como que você vê essa mudança do presencial, das academias, das aulas, de sentar todo mundo juntinho lá e aprender, para o individual, cada um aprendendo no seu celular? Essa evolução que está tendo na educação. Pode ser... E em geral, né? A gente trouxe para a apicultura, mas na educação em geral. geral. Educação em geral. Você vê que é um movimento histórico mesmo isso? Eu acredito que sim, Jande. Eu acredito que a gente passou por um momento muito diferente nesses últimos tempos, né? Acredito que a pandemia ela acabou que alavancou todo esse processo que já vinha acontecendo. Então a gente não pode falar que é por conta da pandemia que isso aconteceu. Então, tem também os prós e contras, né? Se a gente for falar da educação básica, tem seus prós e contras, da educação superior também tem seus prós e contras, né? Educação técnica? Também, os seus prós e contras, né? Que é o nosso caso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para Tamires. Tamires, você lembra do Instituto Universal Brasileiro? Que fazia vários cursos técnicos via correspondência? Acho que é da sua época? Não é da minha época, mas você já ouviu falar? Sim. Quando a gente era criança, a gente não lembra disso, que a gente também é mais jovem, tá? Mas quando eu era criança, a gente chegava no falar que eu sou mais velha. Quando a gente chegava na agência de correios ou na agência telefônica, que antigamente ninguém tinha celular. História para Tamires agora. Já existiu isso. Não tinha celular, Tamires. Aí, os bairros tinham lá as cabines telefônicas da operadora de telefonia da cidade. Né? Ali era ponto de encontro. Literalmente. Então, sempre tinha aqueles porta-folhetos, tá? Com os cursos do Instituto Universal Brasileiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tamires, eu sou de uma geração onde a gente ligava, eu sou paraibana e morei muito tempo em Brasília. A gente ia para a Telebrasília, ligar na Telpa, para marcar domingo, 5 horas da tarde, para minha avó ir na Telpa, para a gente poder ligar para ela. Telpa na Paraíba, Telpa lá na Paraíba. Aí, ou seja, a pessoa atendia lá na Paraíba e mandava o recado para minha avó no sítio, para no domingo ela ir para a Telpa para a gente poder conversar. E quando você imagina que hoje, através de um celular, você não conversa, você vê a pessoa. Uhum. Assim, foi tudo muito rápido, essa evolução. Aí, ó. E o que é engraçado? O grau de interação é muito maior, muito mais intenso. E rápido. Né? Exato. Muito veloz, é muito rápido. Do lado da minha casa, tinha um senhorzinho que acho que chamava Seu Elias. O Seu Elias, ele consertava televisão e rádio. O Seu Elias era formado pelo Instituto Universal Brasileiro. Seu Elias fez um curso de correspondência de eletroeletrônica. Então, ele era formado, ele tinha diploma do Instituto Universal e vinha pelo correio para ele as apostilas para ele fazer. Com atualizações e tudo mais. Atualizações. E o mais interessante, tinha uma prova no final que ele tinha que fazer à mão, tá? Era até furadinho. Eu lembro que ele me mostrou o dia lá, a prova, e mandava para poder comprovar, validar o diploma dele. Então, assim, naquela época, nós estamos falando do quê? De quase 40 anos atrás, já existia o ensino à distância. Né? Existia o ensino à distância. Qual que é o problema nosso? O problema nosso é que a gente é muito, né, tranquilo, né? A gente busca as facilidades, né? Muita recompensa por curso. Então, o cara, com curso, ele já quer um doutorado, né? sem esforçar, sem estudar. O seu Daniel sabia mexer num circuito. Seu Elias, desculpa. Seu Daniel era o dono da venda. Seu Elias sabia mexer num circuito, sabia mexer... Sabia fazer. Por quê? Porque ele estudou. Teve dedicação. Né? E quando foi em 2018
Eu cheguei e conversei com o Armindo no final de 2018, era dezembro de 2018. Não terminou o quê? A fala dela. Ai, desculpa. Não, Tamiris, continua. Não, imagine. Pode continuar. Tô achando intrigante essa história, Pedro. Então vamos lá. Eu vou continuar essa história e daqui a pouco a gente volta nessa parte do ensino online. Então, quando foi em 2018, em dezembro de 2018, a gente conversou, eu e o Armindo, a respeito de vamos levar esse curso para a internet? Então, o professor Armindo, ele começou a dar cursos durante muitos anos. E a partir de 2018 que ele começou a dar curso online? Não. Ou ele se interessou por curso, ou por fazer ele foi curso apresentado online? ao online. Ele foi apresentado ao online em 2018, Tamires. Em 2018, e teve resistência. Eu lembro porque, assim, embora eu não tenha conhecido o Armindo de imediato, né? A gente conversa muito sobre as reações e, poxa, mas é uma oportunidade. Tá? E ele, assim, porque não se via como o profissionalizante online. Não via com seriedade, ninguém via com seriedade. Só para você ter ideia, quando eu fiz os 2 cursos presenciais no Armindo, eu fui atrás de curso online de apicultura. Comprei alguns até para me conhecer o que tinha no mercado. Gente, era cada lixo. De verdade. Teve um que eu paguei, eu não lembro se era R$19,90 ou se era R$29,90. E chegou para mim, Tamires, um monte de PDF no meu e-mail. Desconexo, sem assim, sequência os manejos nenhuma. De forma... Não fazia. A pessoa xerocopiou uma apostila antiga, aí foi lá, passou para o PDF e vendeu como curso. E assim, mas não tinha umas aulas que davam o passo a passo para você fazer qualquer manejo. Era só PDF, não tinha só nenhum PDF. vídeo, nada. Não, vídeo, nada. Era só PDF. Mas também por R$19,90 queria o quê? Né? R$29,90, eu não lembro. Aí comprei um outro depois, tá? De 300 e poucos reais. Era muito caro na época. Mas não gostei também. Esse já tinha uns vídeos, mas era muito... Era narração esse, não era? Esse era um que tinha narração? Acho que era narração. Passava as imagens e a pessoa falando no fundo. Aí, assim, era o prazo de 1 ano. Eu, com 1 semana e meia, fiz o curso inteiro, mas eu não senti firmeza. Não vi... Não agregou, né? Não agregou nada para mim. O curso presencial do Armindo de 2 dias tinha sido muito melhor do que esse online. Eu falei, gente, será que não dá para fazer nada melhor? E aí, quando eu fui apresentado para o online... Eu falei, dá para fazer sim. Então, eu peguei todo o conhecimento que eu já tinha com o professor Armindo do curso presencial e fiz um projeto e chamei o professor Armindo. Armindo, vamos criar a Cia da Abelha online? E aí ele pensou. A Janaína foi lá e deu o ultimato, né? Falou, não, a gente vai fazer sim. Porque tudo está indo para o online e a gente não pode ficar atrás. Fomos muito criticados no início, mas muito criticados mesmo, porque, querendo ou não, hoje no Brasil existe uma cultura do curso online, do arrasta para cima do WhatsApp. Né? Então, assim... Banalizou, né? Banalizou esse ensino. Mas por que banalizou? Porque eu acredito que a grande parte, tem muitos cursos que dão informação superficial. E essa informação superficial é tudo que algumas pessoas têm para oferecer. Quando a gente tem um curso que ele oferece informação verdadeira, com profundidade, com dados científicos, com comprovação de que aquela informação é verdadeira, com prática, aí dá uma nova cara para o que é um curso verdadeiro. Concordo. Online. Concordo. Aí nesse caso não é golpe. Não é golpe. Aí você não cai no golpe do arrasta para cima do Zap Zap, né? Então, assim, quando a gente se dispôs a fazer isso, primeira coisa, a gente procurou um profissional para poder criar toda uma grade curricular que tivesse tudo que a teoria exige. Hoje, quando a gente pega o curso online da Cia da Abelha, a parte teórica é praticamente uma matéria de faculdade, né? Com todas as informações que tem. Você já foi responsável, né, Tamires, pela a parte do apostilamento e dos e-books.
você percebe que é tudo feito dentro de uma sequência que a pessoa ela chega... Uma coisa que o professor fala muito é método, né? Ele tem um método, assim, não é feito no achismo, não é feito assim, sem sequência, ou então coloca isso aqui que fica melhor, não. É método, é comprovação, ele foi feito de uma forma que dá resultado. É tão interessante, Jandir, isso que você colocou, que a gente vai falar de entomologia da abelha no curso, não tem encheção de linguiça. Não entra muito na parte da biologia. Até porque é enxuto, né? É enxuto. Até porque não é o foco nosso fazer com que você seja um entomologista especialista em abelhas. Não somos biólogos, né? Não somos biólogos, né? Isso aí, existem faculdades para isso, existem universidades para isso. O que a gente quer é que o aluno tenha o mínimo de conhecimento necessário para que ele entenda por que a abelha dele não vai trabalhar à noite. Ou que ele entenda por que a campeira, quando ela está no campo à noite, às vezes ela chega no outro dia. Então, tudo isso faz parte do conhecimento que a gente disponibiliza na parte prática, na parte teórica. E esse é o conhecimento que faz a diferença para o apicultor que está se profissionalizando de verdade. Porque não adianta ser um extrativista de mel. O apicultor, ele tem que conhecer, o mecânico, ele tem que conhecer... tanto as ferramentas que ele usa para consertar quanto o carro. Então, o mecânico não pode ser só um trocador de peça. Ele tem que entender todo o mecanismo do veículo para fazer com que o serviço seja feito. Então, não que a entomologia não seja importante. É importante você conhecer com que você está trabalhando, né? Isso. Então, o professor ele teve esse cuidado de não colocar muito conteúdo que saísse dentro da apicultura e fosse para entomologia, para biologia, para zootecnia ou mesmo para veterinária. Então, e colocar exclusivamente para quê? Para fazer com que você conseguisse realizar a sua criação de abelhas dentro do método Cia da Abelha. Então a gente teve esse cuidado. Esse foi o primeiro cuidado nosso. O segundo, aulas que fossem gostosas de assistir. E é uma coisa engraçada, porque às vezes você vai ver um curso, se você não se identificar com o professor, sai fora. Não é para você. Eu até conversei com a Tamires sobre isso. Essa revolução tecnológica é interessante porque assim, tem pessoas que têm facilidade de chegar para uma sala de 100 alunos e dar um show de aula, tranquilamente. Mas se colocar ela na frente da câmera para dar aula gravada, ela já gagueja, já fala. Então, existe essa, assim, cada ser humano existe as suas limitações e dificuldades, e é uma transição. Exatamente. Não é? E quando a gente teve esse processo principalmente a pandemia obrigou muitos profissionais da área de educação a se adaptarem, se reinventarem em termos de construção de conteúdo, de repassar esse conteúdo para os alunos. Imagem, Tamires. E aí teve que se adaptar a falar em frente a uma câmera e não a pessoas, Exato. Não a uma sala de aula. Então teve esse processo, sim, do profissional muitas vezes não conseguir se expressar, né, de uma forma da mesma forma que se expressaria dentro de uma sala de aula. Nossa, e nesse ponto... O Armindo, ele é um gigante. Assim, o Armindo é muito, muito bom. Ele é muito bom. Quando a gente começou... Deixa eu voltar aqui. Quando nós começamos esse processo do online, até quem gravou os cursos para a gente foi o Renato, a equipe do Renato. E uma equipe muito profissional, coisa e tal. E ele passou muita segurança para o Armindo, né? E não teve nenhum trauma, não teve nada que deixou ele, como é que eu vou falar, desconfortável. Então foi muito bom. Nós tivemos muita sorte nisso. A escolha do profissional que a escolha do profissional que fez a gravação. Porque, a gente que está no online, Tamires, você não tem ideia. Tem gente que chega. Fala aí, Tamires. E aí? Aí te trata mal, sabe? Ele tá com pressa, ele tá querendo que você faça as coisas de qualquer jeito. E não. A equipe que trabalhou com o professor Armindo, que trabalhou com a gente aqui na Cia da Abelha online, e depois na Escola de Apicultura, é uma equipe que comprou o projeto, sabe? Abraçou a causa da apicultura. Né? Então, assim, foi diferente. Até porque, gente, bem da verdade, você entrar num macacão de apicultura no meio de um monte de abelha nervosa, defensiva, para ficar filmando,
A pessoa tem que gostar. Ali não adianta falar que vai pelo dinheiro ou vai pela profissão, não. Ali você tem que gostar. Tem que ter um amor, tem que ter o humano, tem que ser... Tem que ser diferenciado, tem que ter essa conexão com as abelhas. Senão não vai. E voltando agora ao nosso assunto, que a gente vai, né? É tão gostoso que vai... vai mudando. Mas o que aconteceu? Então a gente fez essa programação. Olha, a gente tem 1 ano para gravar todos esses cursos. 1 ano para gravar o curso. E nós gravamos o curso aproveitando todas as etapas do calendário apícola. Desde a época da chuva até a época da seca, da florada, da safra, depois na chuva de novo, e aí encerra o ciclo. Então foi 1 ano de gravação. 1 ano de gravação. Seguindo toda a sequência do calendário apícola. Exatamente, 1 ano de gravação. Tá? Então, assim, o que a gente fez foi justamente fazer com que você tenha a oportunidade, né, de conhecer todo o procedimento naquela época em que o procedimento precisa ser feito. Por exemplo, começou a chuva, acabei de colher, o que eu tenho que fazer? Lá no curso tem exatamente qual o manejo que tem que ser feito. E é um processo que está sempre em evolução. Assim, não digo evolução, mas sempre está mudando, né? Uhum. Inclusive, a gente gravou uma atualização de um módulo que nós vamos ter que regravar de novo. Nós gravamos, ficou perfeito, maravilhoso, ficou com um design bem moderno e tal, que é dos calendários apícolas. Porque os calendários evoluíram, mas as aulas continuam antigas. Uhum. Mas estava tudo guardado dentro do computador do professor Armindo, que foi roubado agora recentemente. Então a gente vai ter que regravar tudo de novo, porque infelizmente nós não temos mais esse material. O que é interessante a gente perceber é porque curso online, ele é legal? Desde que ele tenha as atualizações necessárias, principalmente um curso que é da área natural, né? Assim, que depende muito de fatores que a gente não controla, clima, Exato. florada. No primeiro que a gente está falando de um animal, de um ser vivo, né? A abelha. Um animal extremamente delicado. Hoje a gente tem um método. Igual o ensino à distância. Antigamente... Não pode ser só PDF, né? Não pode ser só PDF. Então, assim, quando tem uma atualização... Vou dar um exemplo para vocês prático. Quando eu fiz o curso, a gente não trabalhava com aspirador de abelhas em resgate. Agora, os alunos do professor Armindo melhoraram os aspiradores. Olha só. E hoje o professor Armindo não faz mais resgate sem aspirador. Ele não aceita. Porque ele achou fantástico assim, o resultado. Entendeu? Então, assim, e tem todo um cuidado, tem todo um conceito por trás disso. Tá? Eles já experimentaram várias vezes. Por exemplo, se o aspirador tiver mais de 1000 watts, ele machuca as abelhas. Ele não pode ser com muita potência. Olha aí. E mesmo com 1000 watts, você tem que colocar aquela espuma na parte interna para a abelha bater e não machucar. Bater e não machucar. Então tem toda uma ciência por trás de cada modernidade que vem chegando, e ela precisa, Tamires, você como cientista, como doutora, sabe melhor do que eu, precisa de longos períodos de teste até você colocar ela dentro do mercado. E é o que a gente tem observado que é feito dentro do curso online da Cia da Abelha. Tem outros cursos online? Tem. São bons? São. São outros métodos, outros professores. Funciona. Eu não acompanho. Você parou de comprar? Eu parei de comprar curso. Agora a gente está. A responsabilidade nossa é fazer. A responsabilidade nossa é fazer sempre atualizações melhores para o curso online da Cia da Abelha. E com a escola de apicultura, o que a gente está buscando é trazendo outros profissionais, outros professores, para a gente poder capacitar e melhorar cada vez mais. Eu não gosto da cara do Armindo. Beleza. Então tem agora o outro professor, tem a professora Kátia, né, que está junto com a gente, que está gravando já o conteúdo dela, vai trazer para a gente. E assim, vários outros professores que vão entrar aí. A Tamires é uma curiosidade. Ela, embora trabalhe conosco na Escola de Apicultura, ela ainda não foi no apiário. Em breve irá. Mas eu fiz uma pergunta para ela que eu achei que é interessante todo mundo ouvir. Porque ela é uma pessoa da academia, né, que estuda, estudiosa. E há muito tempo, mais de ano, né?
Tem? Vão fazer, acredito que 2 anos. Há 2 anos ela está nesse universo apícola, nessa imersão com abelhas. Perguntei para ela, de tanto que ela já assistiu o curso online de apicultura da Cia da Abelha, se ela tem segurança de entrar no apiário. Te pergunto novamente, com você, como estudante de apicultura do curso online de Cia da Abelha, você tem segurança de chegar no apiário e fazer manejo? Com certeza, eu tenho sim. Desde que eu esteja devidamente paramentada com os EPIs. Então, a minha questão toda é ter essa prática com EPI. Aí, agora, o restante, em termos de conhecimento, de manejos básicos, até os avançados, eu tenho segurança total. Isso é importante. Quando a gente foi produzir o curso, tá? A gente teve cuidados especiais para que, quando você vai fazer qualquer manejo, a câmera tinha que dar para o aluno a sensação de que é ele que está fazendo o manejo. Não é só o professor fazendo. Então, vamos olhar aqui o quadro. A gente pega, mostra o quadro. Quando não dá para ver, faz um recorte, coloca uma lente melhor e aí você consegue ver aumentado lá o que é uma cria nova. Tá? Por quê? Porque a gente, às vezes, no presencial não conseguia ver isso. Tinha todo esse problema. Então, quando nós decidimos criar o curso online, outro cuidado que nós tivemos foi esse. Que você fizesse imagens, tá? Imagens que fossem capazes de trazer melhor do que o presencial. Melhor do que o presencial. E uma coisa que chamou a atenção, acho que de todo mundo, a busca por informação na internet, inclusive no canal, pode citar o nome? Do YouTube, né? Sim. A quantidade de pesquisa que as pessoas fazem no YouTube aumentou demais. Assim, você quer fazer qualquer coisa do seu dia a dia, você vai pesquisar onde? No YouTube. A gente percebeu que a quantidade de pessoas interessadas no assunto, que procura essa informação no YouTube, é muito grande. E quando a gente oferece tudo já de uma forma mais didática, facilita muito, né? Exatamente. Assim, você não procura mais aleatoriamente. Apicultura, tá dizendo aqui que eu tenho que dar xarope. Eu vou lá e dou xarope fora de época. Não funciona assim. E você trouxe, gente, também, até abre um ponto que para mim foi a principal evolução dos cursos online para a apicultura. Agora, não é para o apicultor, não é para a Cia da Abelha, mas para a apicultura como atividade, que foi criar condições para levar a apicultura, levar o conhecimento apícola para pessoas que não tinham ideia do que era isso. Então, nesse ponto, o curso online, nesse ponto, todo esse trabalho que a gente faz na Cia da Abelha Online, na Escola de Apicultura, ela deu uma visibilidade enorme para a apicultura. E não é só nossa, não, dos outros professores eu tô falando também. Assim, estão crescendo, todos os canais que trabalham com abelha, a gente vê que há um crescimento muito bom, muito grande. Há um interesse da população nesse assunto. Mas por que isso acontece? Porque mexeu com o quê? Questão financeira. Exato. As pessoas também, assim, começaram a ver na apicultura, o professor sempre fala, sempre não. De um tempo para cá, existem incentivos do governo para a apicultura. Só que eu acho, é uma opinião minha, que era uma informação que ficava em pequenos grupos. Porque muita gente que eu conheço, que é do interior, desconhecia a apicultura ou incentivos do governo. Tanto é que a gente tem conhecimento de casas de mel abandonadas aí Brasil afora. Eu nem falo dessa questão dos incentivos, porque os incentivos para o apicultor, os apicultores que eu conheço que têm sucesso na apicultura, não dependeram de incentivo governamental. Pois é, mas existiu. Existiu. O professor Armindo fala até de situações. Só que as pessoas talvez não tinham ou conhecimento que ela existia ou não tinham conhecimento para trabalhar. Sabe qual é o problema, gente? O governo ele investiu muito dinheiro na apicultura na década de 80, na década de 90 e no início de 2000. Quando eu falo muito dinheiro, assim, uma merrequinha lá. Mas isso aí tudo foi desviado. Não chegou aonde precisava. Outra coisa, você vai lá, dá um carro para um cara, mas não ensina ele a dirigir.
Ou então, não ensina ele a manter o carro. Não houve essa divulgação ampla que é necessário para ser apicultor de conhecimento, de um curso de aprendizado. E também, assim, não é um curso de 2 dias que você vai aprender e vai fazer uma superprodução ou uma produção mediana. Não adianta você chegar num curso, passar 2 dias. O Pedro, ele fez o curso, ele não falou, mas ele fez 2 vezes. Fez 2 vezes. Fez o curso 2 vezes. Precisou de ter sido feito 2 vezes? Não, é porque eu estava interessado mesmo em rever. Eu comecei, aí tive um problema no apiário, não consegui, fui lá e fiz de novo. A cia da abelha era do lado. Não, foi isso que ela falou. Precisou fazer 2 vezes. Precisou fazer 2 vezes. Né? E eu tinha a oportunidade, tinha tanto condição financeira quanto localização da cia da abelha, que era bem próximo de mim. Então eu pude fazer isso. Mas as outras pessoas não. Tanto que hoje, graças ao curso online, a quantidade de alunos que nós temos que são realmente apicultores é infinitamente maior do que na época do presencial. E olha que eu tenho que respeitar, porque os alunos presenciais do professor Armindo, eles eram extremamente interessados. Uma pessoa para sair lá do interior do sertão de Pernambuco, pegar um ônibus, 2 dias de ônibus, descer para Goiânia para poder ficar 2 dias aqui assistir aula e depois voltar para casa, essa pessoa estava muito interessada em mudar de vida. Eu vou mais longe, eu atravesso até o oceano. Olha aí, tá vendo? O Armindo, ele tem alunos na África que vinham para o presencial dele. Então, assim, existe interesse, e hoje a gente tem esse mecanismo, né? Essa ferramenta que traz para nós também o que para muitos é uma desvantagem, né? Que é o individualismo. Assim, eu aprendo na minha máquina, só eu e meu celular ali, meu celular e o Armindo. Mas a gente tem formas de amenizar esse sofrimento, né? Esse ponto negativo que o digital traz, que não tem essa interação. Por exemplo, gente, olha, o sistema digital. A inteligência artificial, ela tá a tal ponto que ela escutou eu falando e já foi pesquisar. Exatamente. E é engraçado, Jande, que o Congresso Prêmio de Apicultura, ele foi criado justamente para isso. Emocionante. Para trazer as pessoas de volta, para a gente ter aquela reunião, são 2 dias também, né? Vai estar aí agora dia 21, 22 e 23 de abril. São 3 dias, desculpa, gente. 21, 22 e 23 de abril. Né? São 3 dias de congresso. A Tamires participou conosco da primeira edição. E foi ótimo. E vai vir surpresa por aí. A gente está terminando de fazer o treinamento com o pessoal. Né? Em algumas regiões do Brasil, a gente já vai ter locais para o aluno que estiver fazendo o curso online, ele ter pelo menos um dia de campo próximo à região dele e ele ter condição de vestir um macacão e entrar dentro do apiário. É engraçado porque a gente observa que todos os nossos alunos, eles não têm dificuldade em começar sozinhos. A maior dificuldade deles é só começar. Não é começar sozinho, é só começar. Mas é a dificuldade do ser humano, né? Do ser humano. Também você acha que as gerações futuras, assim, em alguns anos, do jeito que está tudo tão rápido, a gente vai estar na história? Assim, a nossa geração, como a geração que saiu da caneta Bic e caderno, da anotação para o digital, o que você vê, assim, que vai estar escrito? Bom, aí eu posso até responder como arqueóloga, né? Exatamente. Porque, como arqueóloga, o que a gente percebe? Que existe, sim, uma quantidade maior de vestígios materiais, já de um período mais recente. Quando a gente escava sítios arqueológicos, a gente encontra, por exemplo, escova de dente de plástico. Né? Eles são vestígios do que? Da década de 90, anterior, da década de 80, sim, né? Sim. É muito recente, né? Mas ele faz parte de todo o processo de escavação do sítio, né? E esses materiais, eu não encontro uma escova de dente, uma família com 4 pessoas, 4 escovas de dentes. Ao longo de muito tempo, eu tenho muitas. Então, assim, eu tenho um excesso
de materiais ali que foram descartados. Esses materiais, eles são parte da história ou não? São. Eu considero que sim, eles são importantíssimos, são vestígios. Da mesma forma que essas escovas de dente, sapatos e outros materiais de plástico, né, começam a fazer parte dessa história da humanidade, todo esse processo que a gente está tendo de material eletrônico, de informação virtual, também faz parte da nossa história. Então, é muito provável que num futuro muito próximo, não muito distante, né, todo esse processo que a gente tem de construção de informação virtual, ele vai ser parte, né, já é parte dessa história humana. História humana. Né? Então é isso, gente. Eu acho que... É golpe, Pedro? Não é golpe, não. Não é golpe? O que eu quero falar, a gente pode até deixar isso aqui registrado. Existem muitos cursos online sérios no Brasil, tá? O melhor é o curso online da Cia da Abelha, sem dúvida nenhuma. Isso eu posso falar porque eu atesto que eu fiz parte dessa história, tá? A melhor do que a escola de apicultura ainda está para nascer. E vai demorar alguns anos. Né? É uma construção de conhecimentos e a gente está sempre renovando e os alunos estão sempre trazendo elementos para poder fazer com que a gente esteja sempre em evolução. Mas tem muita coisa séria, tem muita coisa boa chegando aí, muita gente capacitada que está fazendo um bom trabalho, que está fazendo um trabalho fantástico de educação, né? Numa área onde, infelizmente, a academia ela não foi capaz de levar um resultado financeiro e prático. Sim. Tá? O maior problema da apicultura, o Armindo cansa de falar isso, é que ficou na mão de cientistas que estavam preocupados com o sexo dos anjos do zangão, enquanto o apicultor estava sofrendo sem conseguir produzir, sem conseguir escoar a produção, sem conseguir melhorar a genética dele. Então, a doutora Kátia sempre até comenta isso, que se você não utilizar a ciência em prol do ser humano, em prol da pessoa que está no campo, em prol do trabalhador, ela se torna inútil. Só para reforçar isso aí, Pedro, eu acredito que o principal, o que a gente tem em mãos como ferramenta de curso online é principalmente a possibilidade de democratizar o conhecimento, ou seja, levar para todos ou para uma grande maioria de pessoas que estão interessadas no assunto e que muitas vezes têm acesso à informação, mas não têm acesso ao conhecimento de verdade. Também. Então, acho que essa também é a grande vontade do professor, é levar a informação para todos. Tamires, né? olha Isso só, é importantíssimo. Você acabou de trazer uma outra vantagem do curso online que eu tinha esquecido dela. Qual? A questão financeira do curso online. Um curso online de R$2.000, ele é mais barato do que 6 meses de faculdade. Que é o tempo de uma matéria, não é isso? Uhum. Normalmente é um semestre. Um semestre. Uhum. É mais barato do que 2 anos de um curso técnico. Tá? Sai mais barato do que se você pegar uma passagem aérea lá do Nordeste e vir para Goiânia e fazer os 2 dias com o curso presencial. Sem falar que você não vai perder o seu dia, o seu final de semana, ou às vezes a sua semana, porque tem curso presencial que é uma semana inteira. Tá? Você não vai perder aquela semana, você vai continuar trabalhando, ganhando seu dinheiro. Você faz o curso na hora que você quer, do lado de quem você quiser. Então, isso aí é fantástico, gente. A gente já está perto de terminar, de encerrar, mas quando fala democratização do conhecimento, quem está ouvindo talvez não tenha noção da amplitude que isso é. Quando a gente começou com a escola de apicultura, gente, o Pedro, a escola tem alunos, senhores do interior, de onde você acha que não chega a internet, mas a internet chega, que teve que comprar o celular que pudesse ver o vídeo e que ligava para a equipe de suporte, para o suporte ensinar onde ele tinha que clicar. Exatamente. Gente, e carinhosamente o suporte falava, olha, o senhor vai clicar, você está vendo onde tem uma bolinha aí? O senhor clica aí. E eu acho que para esse senhor, mais do que aprender apicultura, ele foi inserido no mundo digital. Exato. Gente, assim, é de emocionar, porque às vezes eu ouvia as ligações e assim, a pessoa ficava maravilhada de poder fazer alguma coisa online. Você tem noção, assim,
Jande, se eu for contar cada caso que eu escuto, Tamires, se eu contar cada depoimento dos alunos que mandam para mim pelo e-mail ou que falam comigo no WhatsApp, vocês iriam se emocionar. Porque tem aluno, gente, que anda 1,5 km para poder, quarta-feira, assistir às aulas do professor Armindo na Quarta Espetacular. E ele vai para o canto da fazenda do vizinho para poder pegar o sinal do celular. Então, assim, é muita vontade, né, gente? E a gente tem que valorizar as pessoas, e é por isso que a gente tenta trazer conteúdos que, independente de pagamento, você tenha condição de aprender bastante com o que a gente está oferecendo. Então, o online ele tem sim esse condão de mudar, de girar a chave na vida de muita gente, de aproximar, mesmo distanciando. Exato. Assim, ele distancia por um lado e dá outro mecanismo para aproximar de outro, né? Então, a gente quis trazer mais essa informação hoje, assim, do que o online ele é capaz de ensinar, sim. E para você que está escutando a gente, que está interessado, que falou assim, opa, vou fazer alguma coisa online, vai começar o nosso último... Dia 15 de novembro, nós vamos ter o último treinamento gratuito da Cia da Abelha, da Escola de Apicultura, tá? Último treinamento do ano. Último treinamento do ano. É, bom lembrar, né, Tamires? Se você já está fazendo a sua listinha para prioridade de 2023 e quer entrar na apicultura, anota aí. Exatamente. É um curso 100% online, 100% ao vivo e 100% gratuito. Feito com muito carinho, que vai ensinar você do zero à superprodução de mel. Então, você quer montar seu apiário? Com certeza você vai estar pegando todo o conhecimento da fonte, junto com o professor Armindo, e vai ser top, vocês vão gostar. E a gente assegura que tem resultado. Com certeza. Muito bom, quero agradecer vocês, porque foi um papo gostoso hoje, né? Foi divertido. Até a próxima, hein? Obrigada, Tamires, Pedro. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu demais, fiquem com Deus e